Campanha do pastor, feita pelo pastor Pedro lá de São Miguel do Guaporé. Pastor Pedro fez uma campanha aí iniciou no domingo passado, se não me engano, e veio até ontem. Começou no domingo e veio até... Não, hoje foi o último dia com o pastor Arlindo Bispo, que inclusive não conseguiu falar, o pastor Arlindo Bispo. E cada dia um pastor falando, eu participei na sexta-feira. Na sexta não, foi no sábado, foi ontem, né? Então, assim, a campanha, o título da campanha do pastor era Em Crise ou em Cristo. E era meia horinha ali, 6:30 da manhã, todo dia 6:30 da manhã, uma palavra. O pastor, na verdade, o pastor Pedro, todo dia 6:30 da manhã, ele faz um devocional online com a igreja ali de São Miguel e a gente até assiste, né, todos os dias, acompanha todos os dias essa palavra abençoada. De 6:30 a 7 horas, meia horinha, todos os dias a Igreja Batista São Miguel está online lá. E eu participei falando sobre esse texto que eu vou falar hoje. Eu falei ali bem rapidinho um pouco do que eu ia falar nessa noite aqui na igreja, mas condizente com aquilo que estava lá na campanha do pastor, em Cristo ou em crise, ou dizendo ao contrário, em crise ou em Cristo, né? Se você preferir a ordem dos tratores não altera o viaduto, mas se você quiser, você pode falar ao contrário, em crise ou em Cristo, ou em Cristo ou em crise. Mas o fato foi que eu falei, essa palavra que eu quero falar com os irmãos nessa noite, tem 3 tópicos principais, e eu falei um dos tópicos ali na campanha com o pastor Pedro, às 6:30 da manhã, está lá no meu Facebook, inclusive, quem quiser assistir depois, que é sobre o que na verdade faltava para Eva a ponto dela pecar, a ponto dela dar ouvidos à serpente e pegar daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia não fala que é uma maçã, apesar de todo mundo desenhar uma maçã na mão de Eva, não tem em lugar nenhum que se indique que fosse uma maçã, aquele fruto proibido. O pessoal coloca uma maçã por ser uma fruta bonita e tal, apesar de não matar a fome de ninguém, mas a maçã é bom. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. Abram suas Bíblias comigo, você que está aqui, você que está na sua casa, você que está no seu trabalho, onde você estiver, abra sua Bíblia nesse momento e vamos ler a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. Então ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim pode comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Conhecimento. Deus falou que, dessa árvore que traz a ti conhecimento, o conhecimento do bem e do mal, ou seja, você vai conhecer todas as coisas dessa árvore e você não vai comer. Esse é o motivo do pecado ter entrado na humanidade. Um sentimento, a busca por algo tão nobre, por causa de um desejo tão nobre que, na verdade, esse desejo cabe em todos nós. Só não cabe em quem já foi para o túmulo. O desejo por conhecimento. Todos nós temos sede de conhecimento. E um pouco mais adiante, e esse foi o motivo de Eva aceitar, né, o fruto, de pegar o fruto, busca por conhecimento. Um pouco mais à frente, no capítulo 3, versículo 4, olha só o que o inimigo é. O pessoal pode falar que o diabo é fedido, que é feio, mas bobo ele não é não, tá? Meu Deus do céu, só o 4.
Disse a serpente à mulher, olha só, certamente não morrerás, porque Deus sabe, no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aqui no versículo 4, ele usou a mesma palavra que Deus usou para falar com Adão e Eva. Certamente. Deus, lá no versículo 16 e 17 do capítulo 2, falou: se comer desse fruto, certamente morrerá. Aí vem o inimigo aqui no capítulo 3, versículo 4 e 5 e fala: certamente não morrerão. Ele usou a mesma palavra, mas de outra maneira, dando outro sentido. Certamente vocês não vão morrer. O que está acontecendo na verdade é que Deus não quer que você prove desse fruto, porque provando desse fruto você vai se tornar como Ele. Você vai se tornar como Deus. A serpente, o diabo, simplesmente desconstruiu o que Deus falou. E como eu disse, esse sentimento de querer saber mais, de querer ter conhecimento, é um sentimento nobre. Todos nós somos ávidos por isso, em busca de conhecimento. Salomão, ainda menino, quando Deus perguntou a ele o que ele queria para reinar, ele falou: eu quero conhecimento, eu quero sabedoria. Sabedoria, conhecimento. Todos nós queremos respostas para todas as perguntas que nós fazemos. Todos nós queremos conhecimento. Só que o pecado não entrou na humanidade por este sentimento nobre de querer conhecimento. Além, é claro, da mentira contada pelo diabo. Mas o sentimento de querer conhecimento não foi o motivo do pecado ter entrado na humanidade. O erro começa na seguinte maneira: o erro começa não no sentimento, mas sim no método. Qual o método? Eu quero conhecimento, como é que eu vou fazer? Eu vou estudar, eu vou ler, eu vou viver, eu vou buscar. O problema aqui é o atalho que se quer pegar para ter conhecimento. Eu quero ser como Deus, eu quero conhecer todas as coisas. Não, eu não vou estudar, eu não vou trabalhar, eu não vou buscar, eu não vou atender às expectativas daqueles que estão à minha volta para saber o que eu preciso. Não, eu vou pegar um fruto que me dá isso como que osmose. Eu estou aqui, é igual aquele memezinho que passou esses dias, não sei se é um chinesinho ou um japonesinho, que ele abre o livro assim, coloca a mão no livro, passa a mão na cabeça, passa outra página, passa o livro. Alguém já viu aquele memezinho, gente? Para ele é a forma dele estudar, né? Ele abre a página do livro, pega assim, fecha a página, outra página. É como aquele Neo lá do Matrix, né? Eles faziam um upload nele, nem sei se fala assim, upload, nele, ele ia para um lugar, eles atualizavam ele para ele chegar naquele lugar sabendo tal luta, sabendo falar tal idioma. E tem gente que pensa que o conhecimento vem dessa maneira. Eva pensou que era assim: não, eu como esse fruto e pronto, se resolveram todos os meus problemas. Querer as coisas sem esforço algum. Mas aí, vendo tudo isso, essa busca, essa conversa da serpente com Eva, esse bate-papo estranho, estranhíssimo, assim como Balaão com a mula dele, a pergunta que fica que é o que eu coloquei como título da pregação de hoje: o que faltava para Eva? O que faltava para Eva? Todos os dias Deus andava com eles no jardim. O jardim era um lugar perfeito, tinha tudo o que eles precisavam.
Os animais silvestres não eram ferozes a ponto de o matar. A terra não produzia espinhos, a terra passou a produzir espinhos depois do pecado. O homem não precisava trabalhar para ter o pão. Também o trabalho é uma das consequências do pecado. Com o suor do seu rosto ganharás o pão do seu dia. Não tinha olhos pecaminosos ao ponto de ver o outro nu e ficar pensando besteira. O que faltava para Eva? Que dúvidas poderia ter Eva ao ponto de buscar conhecimento? Ela andava com Deus todos os dias. Ela não tinha as dúvidas que nós temos hoje. Em qual igreja que eu vou congregar? Qual pastor que prega melhor? Qual pastor é mais bonito? Qual igreja que é avivada? Qual igreja que é mais tradicional? Qual igreja que o ministério de louvor é perfeito? Qual? Ela não tinha esse tipo de dúvida. Senhor, qual é o varão que o Senhor vai mandar para mim? Eva nem tinha condições de ter esse tipo de dúvida. Com quem eu vou me casar? Com quem eu vou namorar? Que corte de cabelo eu vou fazer nessa semana? Será que minhas unhas estão bem para ir para a igreja? Ela não tinha essas dúvidas. Não tinha dúvida do que ia fazer para o jantar. Não tinha as dúvidas que nós passamos hoje. Será que eu abasteci o carro? Será que não abasteci? Será que a gasolina dá para chegar no posto? Para aqueles que só andam na reserva e a bomba de gasolina fica queimando o tempo todo porque esquenta sem gasolina? É assim. Então, que tipo de busca? Que tipo de busca pode ter alguém que tenha tudo? Que tipo de conhecimento pode ter, buscar alguém que já tem tudo ao seu redor e anda com aquele que tem todo o conhecimento, que é Deus? O que entende-se é que Eva, em meio àquele jardim imenso e lindo, e tudo que ela tinha de muito bom, possivelmente passou por um tipo de crise que todos nós passamos. Acho que pode ser uma explicação para isso tudo. Sabe aquela pergunta? Imagino ela sentada um dia na grama, olhando para um lado, olhando para o outro, e começou a pensar assim: quem eu sou? Para que eu existo? Qual é a minha função? Para que eu fui feito? Quem nunca teve esse tipo de questionamento, né? Aquela pergunta lá, eu não pedi para nascer. Aquela pergunta não, né? Aquela afirmação. O pior é que esse tipo de pergunta se estabelece em nós, às vezes, muitas das vezes, mesmo a gente tendo de tudo. Esse tipo de pergunta se estabelece em nós, mesmo a gente tendo de tudo. E é o que aconteceu com Eva. Porque quem lê a palavra de Deus fala assim: não tem porquê essa mulher pecar, ouvir a serpente, se ela anda todos os dias com Deus. Não tem porquê uma pessoa que tem de tudo e de graça ouvir a serpente. Assim como não tem porquê, muitas das vezes, eu e você fazer essas perguntas que nós fazemos a nós mesmos, questionando Deus: para que eu fui feito, Senhor? Por que eu estou aqui?
mesmo em nossa volta, nós tendo tantos motivos para nos alegrar, tantos motivos para agradecer ao Senhor. E esse é o problema, às vezes a gente sente desse jeito. Temos de tudo, não tem faltado nada, a provisão vem, está tudo completo. E ainda assim, sentimos fome de algo, sentimos falta de algo. E esse é o pior tipo de busca, é o pior tipo de fome. É o fato de você olhar ao seu redor e não ver motivo nenhum para ter qualquer tipo de crise, não ver motivo nenhum para querer mais alguma coisa, mas você está em crise consigo mesmo. Quem olhar para você vai falar assim, não tem motivo. Mas você, dentro de si, não consegue encontrar alegria, apesar de tudo que está ao seu redor. E no seu interior, mesmo você sabe que a sua vida é o sonho de muita gente. A sua vida é o sonho de muitas pessoas que hoje estão infelizes. E você não consegue ficar feliz com a sua vida, que é o sonho de muita gente. Tem gente que reclama assim, pastor, é difícil. É porque o senhor não sabe onde eu moro ali na Cidade Alta. Cidade Alta não é qualquer hora que pode sair, não. Eu moro para lá da Cidade Alta, eu moro lá nas casinhas. É meio complicado ficar saindo. A pessoa reclama que mora num lugar um pouco violento. É porque nunca viveu no Congo, na Somália, na divisa ali do Paquistão com o Afeganistão. O lugar que você mora pode ser um sonho de muita gente. Sua família, seu casamento pode ser o sonho de muita gente. O arroz, feijão e ovo que você comeu, possivelmente é o sonho de muita gente. Não vou muito longe não, aqui no país vizinho, Venezuela, o povo fica esperando o caminhão do lixo passar para pegar o que tem no lixo para comer. E nós passamos por esse tipo de crise querendo mais. E eu falei aqui outro dia sobre isso. Porque às vezes o que nos faz falta não é coisa. Às vezes o que nos faz falta não é algo que nós estejamos... Apesar disso, que nós estamos buscando algo, nós estamos buscando coisa, nós estamos buscando satisfazer algo que a carne está pedindo para nós, mas nada do que a gente faça a gente consegue preencher esse vazio. Eu falei esses dias atrás de Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, esse versículo diz que o Senhor colocou a sede pelo eterno em nós. Olha, tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Olha só, Deus colocou em nós a ideia da eternidade, mas nós não podemos descobrir. Nós somos limitados. E existem motivos para isso. Porque se uns pudessem viver com todo o conhecimento de eternidade e todo o conhecimento de Deus, e outros não, uns se portariam como Deus e outros se portariam como escravos desses pseudo-deuses. E olha que já acontece isso, hein? E olha que já tem gente que se acha Deus. Se acha na liberdade de pisar em tudo e todos e fazer o que bem entender. Mas Deus colocou em nós essa ideia, colocou na nossa mente essa ideia da eternidade. E essa ideia da eternidade que vem de Deus, que colocou em nós,
para Deus, esse algo de divino que tem em nós só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Então não adianta você ter 1 milhão na conta, você ter tudo que você sempre sonhou, se você não estiver com Deus. A falta que você sente de Deus, de fazer a vontade de Deus. E aqui eu me dirijo nesse momento a você, meu irmão, minha irmã, que está distanciado dos caminhos do Senhor nesse momento. A você que anda distante do caminho do Senhor. Você sabe muito bem que você não evoluiu quando se distanciou de Deus. Você sabe que apesar de você ter uma aparente felicidade na frente dos outros, você pode se deitar com todos, você pode se deitar com todas, você pode ir em todos os bares, você pode se alegrar na presença dos outros tomando todas as cervejas, mas na hora que você vai se deitar, você sente falta da presença do Senhor. Não tem como uma pessoa que já sentiu a presença de Deus conseguir dormir em paz, embriagado. Não tem como uma pessoa que já chorou na presença de Deus sentir alegria vivendo no mundo. Aí eu pergunto para você: acaso és cristão ou cristã de ocasião? Quando você alcançou o que precisava alcançar, você se afastou. Por causa do distanciamento social, você incluiu também no distanciamento social o convívio com a igreja de Jesus. Você nem sequer está no grupo de risco, nem sequer está doente e tem uma saúde ímpar, e mesmo assim prefere ficar na sua casa, deitado, e talvez assiste o culto mais tarde, porque hoje tem jogo do Flamengo. É assim que é a fidelidade do povo de Deus. Porque o povo de Deus inaugurou nesses últimos dias agora algo novo. O povo de Deus modernizou. Aquilo que era antigamente faltar aos cultos, agora o pessoal falta até nos cultos online. Os cultos presenciais já tinham, pastor, eu tinha outra coisa para fazer hoje, mas os cultos online, que a pessoa pode levar o celular para qualquer lugar, também está faltando. E o nosso interior, nós sentimos sede de Deus. Deus colocou algo de divino em nós. Como esse versículo diz, nós temos sede pelo eterno. Então você pode buscar em todas as coisas, você pode buscar o conhecimento que Eva queria ter, você pode buscar toda a sabedoria do mundo, você pode ganhar na Mega Sena amanhã se você jogar, mas se você não jogar, a chance é a mesma. Mas se você jogar e ganhar 150 milhões de reais, nem sei se tem esse prêmio, mas se você ganhar 150 milhões de reais, o vazio de Deus não vai ser suprido por esses 150 milhões de reais. A primeira coisa que você vai se fazer, na verdade, eu sei e acredito isso, você vai se livrar de um monte de gente na sua vida. Mas o vazio vai continuar o mesmo. Então, se você ampliar um pouco a sua visão, e aqui eu peço licença para que você faça esse exercício pessoal. Se você ampliar um pouco o seu campo de visão, você vai ver, andando assim, eu tenho dito muito, eu tenho falado muito sobre isso, irmãos. Eu tenho falado muito sobre isso. E eu vou parar de repetir pregação se você parar de cometer os mesmos erros. Eu tenho falado muito sobre isso, sobre ter um coração agradecido e sobre ser fiel ao Senhor. Porque nesse período de distanciamento as pessoas se aproveitaram também para se afastar de Deus. Não faça isso não. Não faça isso não. Se você ampliar um pouco o seu campo de visão,
se você deixar de olhar somente para o seu interior, onde possivelmente esteja meio bagunçado neste momento, como aquele jardim que era o coração do rapaz lá do filme A Cabana, se você olhar um pouco mais ao seu redor, você vai ver que você tem muita coisa para agradecer ao Senhor. Você vai ver que tem muita coisa para você agradecer a Deus. Você pode fazer isso, você que está em casa, ou você, irmão, que quando chegar em casa hoje faz isso. Dê uma volta pelo quintal, dê uma volta dentro de casa. Você que vai entrar dentro do seu carro para ir embora, olha o seu carro. Olha para o seu esposo, coisa linda. Tem que agradecer ao Senhor. Viu, Beloni? Dá uma volta dentro da sua casa. Olha a geladeira, o fogão, a cama. Esses dias atrás eu estava deitado, conversando na madrugada com a minha esposa, ambos sem sono, olhando para o teto. E nós começamos a medir com os olhos o quarto onde nós estávamos deitados e percebemos que o quarto onde hoje é o lugar onde hoje é o nosso quarto, nós já moramos numa casa do tamanho do nosso quarto. E a gente começa a se lembrar de tudo que Deus tem feito. Deus tem feito, de tantas coisas que nós temos a agradecer, de não ter veículo para ir para a igreja. Me lembrei do tempo que nós, agora já onde eu cresci, que nós íamos de carroça para a igreja, mamãe e papai e 9 filhos, mas nós íamos. Morávamos no sítio, aí cerca de 10 quilômetros da igreja, por aí. Mas não faltávamos nos cultos. Hoje tem gente que mora, se tropeçar na calçada de casa, cai dentro da igreja e falta nos cultos. Ah, pastor, faz diferença? Julgue o trabalho dos meus pais e onde está o filho deles hoje. Não estou falando que eu sou o melhor pastor do planeta, não, mas eu não estou roubando, não estou matando ninguém. Fui educado na presença do Senhor. Dá uma volta na sua casa aí. Presta atenção um pouco, para ver se você na verdade não está reclamando demais, de barriga cheia. Presta atenção um pouco, para ver se você não está tocando algo que é para a vida inteira, por algo que você quer no momento. Algo que é para a vida inteira, as pessoas trocam por algo que quer no momento. Quantos casamentos eu já vi destruído por isso? Por causa aí de 2, 3 minutos, 5 minutos de bobeira. Me recordo, certa vez, como pastor, eu fui na delegacia visitar um homem que estava ameaçado dentro da delegacia. E ele pediu para ir lá, para conversar com ele. E qual era o problema? A esposa dele saiu para ir no mercado, 10 minutos depois voltou, a polícia estava na porta de casa. Nesse período de tempo em que ela foi no mercado e voltou, 10 minutos, acabou a vida toda. O marido dela tentou estuprar a filha dela ligou para a polícia. A filha estava destruída, o marido estava destruído e a casa dela estava destruída. Por causa de alguns minutos de bobeira. Não dela, mas dele.
que pagar pelo que fez mesmo. Tem que pagar pelo que fez mesmo. Só que estava lá, arrependido, chorando. Quantos que perdem a vida inteira por causa do que quer no momento? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Não tome nenhuma decisão séria levado pela dor. Se você está ferido, se você está machucado, se você foi ofendido, não tome nenhuma decisão séria levado pela dor. Não tome nenhuma decisão séria levado por um momento de ira. A própria palavra de Deus diz: ireis, mas não pequeis. A ira é um sentimento humano. O que você não pode deixar é a ira produzir. Porque tudo que a ira produz vai te levar à perdição. Então, não tome nenhuma decisão levado pela ira. Não tome nenhuma decisão séria, nenhuma decisão que pode causar impacto na sua vida levado pela paixão. Paixões acabam. Aí paixão acaba e você vê que fez um monte de besteira por conta de uma paixão momentânea. E já perdeu as pessoas em quem você podia confiar. Cuidado com as decisões que você toma sem refletir. Cuidado com aquilo que você faz sem refletir. Aí como resolver tudo isso, pastor? Eu pensei aqui, analisei um pouco e estou percebendo que um dia eu vou fazer uma enquete na internet para ver o que as mulheres acham desses caras que tiram o escape da moto, só para ver. A gente tem que parar de falar, porque um dia eu vou fazer uma enquete na internet, porque as mulheres têm que falar para os caras o que elas acham da moto sem escape. Porque provavelmente eles acham que é legal. Aí um dia, talvez, quem sabe, se as mulheres falarem não é legal, aí eles param de fazer isso. Um dia eu fiz sobre o que vocês acham dos caras que passam empinando moto. Perguntei no Facebook. 99% das meninas falaram assim: eu torço para cair. Pelo menos os que tinham no meu Facebook parou de empinar moto. Aí agora eu vou fazer uma enquete sobre esses caras que tiram o escape da moto. Então, você possivelmente fez uma análise aí e se descobriu na mesma crise que possivelmente Eva estava passando. Apesar de ter tudo, não se contenta. Apesar da aparente tranquilidade, não consegue ter contentamento. E quer mais, quer algo mais. Não, a busca pelo novo é nobre. Estou falando isso aqui desde o começo. A busca pelo conhecimento é nobre. O problema todo é querer fazer isso sem esforço. Pegando um fruto, comendo, pô. Não. Então, se você, quem sabe, falando, eu me descobri desse jeito, pastor, como resolver? O que eu posso fazer, pastor? Algumas coisas. Terminando aqui em mais alguns minutos. Só vou listar essas coisas para vocês, que vocês possam refletir em casa. Porque os irmãos que estão na igreja estão de máscara no rosto. E já estão começando a lacrimejar os olhos já. Sem respiração. Sem respiração, não é por causa da pregação não. Cuidado com a sua mente. Cuidado com o que você tenha alimentado na sua mente. Cuidado com os seus pensamentos.
Cuidado, eu tenho dito já isso. Há 3 cultos. Oh Deus. Há 3 cultos. Cuidado com as sementes que você deixa frutificar no teu coração. Cuidado com as sementes que estão sendo plantadas no seu coração. Cuidado com aquilo que você tem alimentado no teu coração. Cuida da sua mente. Preste atenção nos seus pensamentos. Talvez, apesar da história linda, maravilhosa que você tem, as fotos lindas que você tem de casamento, os filhos lindos que você tem, mas você olha para sua esposa e você só consegue se lembrar dos maus momentos, das brigas. Porque é isso que você está alimentando na sua mente. Comece a se lembrar dos momentos bons. Comece a pensar nas coisas boas, no porquê vocês se casaram, porquê vocês se apaixonaram, os planos que vocês tinham antes de casar. A casa não precisa ser grande não, é só para nós 2, mas o quintal tem que ser grande, que eu quero fazer uma hortinha. Eu quero cheiro verde, tomate, rúcula. Pessoa que pensa em plantar rúcula, meu Jesus do céu, trem ruim, mas tudo bem. Os planos que vocês tinham antes de casar, mas aí casaram, compraram uma casinha mais ou menos, não deixou nem o lugar da horta, já fez tudo calçada mesmo. Aí tem aquele hino, né, esqueci o nome do cara que canta, da banda que canta lá. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu. Não, talvez os sonhos melhoraram, tudo bem. Vocês foram avançando na vida de vocês, mas o problema todo é abandonar totalmente o que une as pessoas e só se lembrar dos momentos ruins. Só se lembrar daquilo que foi de ruim no trabalho, no casamento, na igreja, onde for, com tantos momentos bons acumulados. Então, tome cuidado com a sua mente, tome cuidado com o que você tem plantado na sua mente. A conversa que a serpente teve com Eva, certamente não foi por acaso. O inimigo, ele é sujo, ele presta atenção, tá? E ele sabe que se você não está muito bem, por exemplo, no casamento, se você está com um casamento problemático, ele não vai mandar pizza para você, ele vai mandar outra mulher para você começar a prestar atenção nela. Ou ele vai mandar outro homem para você começar a prestar atenção nele, porque você está alimentando pensamento ruim do seu cônjuge, ele vai arrumar outra pessoa para você pensar bonito. Então presta atenção nisso. Ouve a voz de Deus na sua vida. Cuidado com a sua mente. Tenha um coração agradecido. No de Lucas, a partir do versículo 11, nem precisa colocar o texto, Lucas 17, 11 em diante, que daquela parábola, daquele acontecimento da cura dos 10 leprosos. Ele curou 10 leprosos, pediu para eles que eles fossem até o sacerdote, para que o sacerdote examinasse eles, e saíram, e um se lembrou de voltar e agradecer a Jesus. Quando um voltou e agradeceu, Jesus falou assim: mas não foram 10? Eu curei 10 e só um voltou para agradecer? Então que você se lembre também de ter um coração agradecido. Que você se lembre de ter um coração agradecido ao Senhor. Que você se recorde, por exemplo, todo mundo tem aquele negócio, quando sai, quem vai orar? Vamos orar para Deus abençoar a viagem. Mas você tem agradecido quando você chega? Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ajudou, o Senhor nos trouxe em paz. Quando cada vitória, cada compra,
Hoje cedo acordei para fazer o café. Ô Jesus amado, acabou o gás. Ô Deus de poder. Nem consegui terminar de fazer o café. Ainda bem que tinha uma chaleirinha elétrica lá. Eu queria fazer uma xicrinha de café para minha esposa na hora que ela levantasse. Mas ela levantou, não encontrou café, encontrou eu de bico lá. Acabou o café. Mas eu me lembrei de agradecer a Deus que tinha como comprar o gás. Obrigado, Senhor. Acabou, mas tem como comprar outro. Graças a Deus por isso. Você tem se lembrado disso, de ter um coração agradecido, de ter um coração despenseiro, um coração abençoador, de ofertar, de dizimar, de reconhecer que é Deus quem tem feito tudo a ti. Fidelidade. E aqui eu digo, depois de cuidado com a sua mente, de coração agradecido, estou falando de fidelidade. Aqui eu não digo fidelidade só nos dízimos e ofertas, não, porque é de praxe todo pastor falar isso. Eu digo aqui fidelidade com Deus mesmo, fidelidade com o próximo, fidelidade com seus filhos, fidelidade com a sua família, fidelidade com a sua esposa, fidelidade com o seu esposo. Falar bem do seu esposo na frente dele é uma beleza. Agora fala bem dele por trás também, que é desonra ficar falando mal do marido. Mulher que fala mal do marido para os outros parece que está querendo pular a cerca. E mesma coisa homem, viu? Que fica falando mal da mulher, parece que quer entregar a mulher para outro. Então para com isso. Seja fiel. Tenha fidelidade aos seus princípios, aos seus sentimentos. Tenha fidelidade com o povo onde Deus te plantou. O Senhor te plantou numa igreja, o Senhor te plantou na igreja. Crie raízes para que qualquer tempestade não te arranque, não te leve embora. Então, volte a frequentar os cultos, meu irmão, minha irmã. Se não pode vir online porque você se lembra já com a sua juventude do afundamento do Batomuxo, que foi em 1988, então você está na idade de risco. Então assista o culto em casa, mas que você possa ser fiel na sua presença para adorar, para louvar ao Senhor. E eu estou falando isso aqui, irmãos, com muita tranquilidade, sabe por quê? Porque eu vejo o povo trabalhando, eu vejo o povo no mercado, eu vejo o povo nas lojas, eu vejo o povo na feira, mas o povo não quer vir na igreja. Então tenha fidelidade. Coloque a sua esperança em Deus, como Paulo lá naquela questão do espinho da carne dele, lá em 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7. Paulo pediu 3 vezes ao Senhor que tirasse aquele espinho na carne, e Deus falou para ele: olha, a minha graça te basta. Então não deixe qualquer coisa te arrancar e te levar para longe de Deus. Deus está falando para você: a minha graça te basta, fique firme. Firme os seus pés no Senhor. Não é contenda, não é pecado, nada. Como diz lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 32, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se tem algo te afligindo, fale com Deus e ouça a palavra do Senhor no seu coração, dizendo: olha, ei, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E por que é tão importante essa questão de saber? A minha graça te basta, mas porque você não deixe de buscar que isso saia da sua vida, porque isso te mantém ligado. A palavra de Deus diz nesse texto de Romanos, de Coríntios 12, 7, do espinho da carne de Paulo, que Deus falou para ele, Jesus falou para ele assim: olha, enquanto você está fraco é que você está forte. Por quê? Porque na fraqueza ele buscava Deus. Então está passando por problema, está passando por perseguição, está com algum pecado rondando a sua volta aí, firme os seus pés no Senhor, se ajoelhe a ora. Isso te mantém ligado, isso te mantém dependente do Senhor. O Senhor quer te manter dependente dEle, e não das vontades da sua carne, não do que tem na sua conta, não da possibilidade ou não de fazer uma boa venda, não da possibilidade ou não de fazer ou não um bom serviço,
não da possibilidade ou não de vender bem. Não, seja dependente do Senhor. Porque se você declarar para a sua casa, para a sua família, nós somos dependentes de Deus, vou trabalhar, nós somos dependentes do Senhor, isso vai te manter orando. E se você se mantém orando, se você se mantém em oração, você se mantém ligado no Senhor, e isso te faz parar de desejar aquilo que o inimigo está te oferecendo, como ofereceu a Eva. Eva podia tirar todas as dúvidas com Deus. Andava no jardim com o Senhor, podia inclusive num dia desse falar assim: Senhor, eu posso ter uma conversa particular com o Senhor longe de Adão? Porque eu tenho para mim que Deus andava com os dois, conversando ali, tal, aquele é leão, legal, parece leão mesmo. Mas um dia ela podia falar: Deus, eu estou com uns probleminha aqui no interior, que o Senhor já sabe, porque o Senhor é Deus, o Senhor conhece todas as coisas, mas eu quero conversar com o Senhor sobre isso. A serpente está me oferecendo uns negócios ali. Aí eu podia falar para a serpente: se você me oferecer isso de novo, eu vou contar para Deus. Porque ele já te expulsou lá de onde você vivia, por causa desse negócio de querer ser igual a ele. Não. Como é que é, serpente? Fala mais. Conta mais. Ou tem gente aí que fica recebendo mensagem, ao invés de apagar e bloquear a pessoa, não, fala mais, quem é você? Por que você está me mandando essas mensagens? Por que é isso? Por que é aquilo? Dá lado não, meu irmão, dá lado não, minha irmã. Manda fotinha do corpo inteiro. Depois manda mostrando um umbigo. Só vai subir na blusinha. Por quê? Vai dando conversa. Vai dando papo. Viu um negócio que não gostou? Pluf. Tá bloqueado. Presta atenção no que você tem alimentado na sua mente. Esse aparelhinho que você tem na sua mão aí, o celular, pode servir de bênção na sua vida. Você está assistindo o culto nele, muitos estão assistindo o culto nele hoje. Só que fecha o aplicativo aqui, abre outro aplicativo. Nem vou falar os nomes aqui. Eva podia tirar todas as dúvidas com Deus, conversar com Deus, e preferiu ouvir o engano da serpente. Então, deixa eu falar para você, para terminar. Não para de sonhar, não. A busca por conhecimento, a busca por coisa nova é bom. É um sentimento nobre. Não deixa de sonhar, não. Não deixa de buscar aquilo que você sempre sonhou, não. Não deixa seus sonhos morrerem, não. Não deixa aquilo que você sonhou para o seu casamento morrer, não. Quebra um pedaço da calçada e faz a horta que vocês sonharam, se que você quiser, ou faz no muro. Aviva corações deste lugar, Senhor. Restaura os sonhos que vocês tiveram. Reaviva o seu relacionamento, reaviva o seu relacionamento conjugal, reaviva o seu relacionamento com os filhos, reaviva o seu relacionamento com Deus. Fique de pé, meus irmãos. É uma pessoa sem sonhos, é uma pessoa sem vida, uma pessoa que deixou de sonhar, uma pessoa que perdeu os sonhos, é uma pessoa que está um morto-vivo. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Você se lembra quando você começou a congregar, quando você foi para a igreja, quando você veio para a igreja, os seus sonhos ministeriais, aquilo que você queria fazer e hoje está adormecido,
Hoje está parado e você não faz mais nada. Restaura, Senhor. Restaura os relacionamentos, Deus. Restaura, Senhor, os relacionamentos entre pais e filhos, Pai. Restaura os relacionamentos conjugais, Senhor. Recebe a cura, recebe a unção. Senhor, aqueles que estão desistindo da vida, Pai. Aqueles que nesse momento estão querendo dar cabo da própria vida, Deus. Aqueles que, ao descobrir uma dor, aqueles, Pai, que no momento de dor não gostaram da pessoa que descobriram em si, porque descobriram em si um ser que eles não queriam ser e por isso querem dar cabo na própria vida. Deus, restaura o sonho dessas pessoas nesse momento, Deus, para a glória do Teu santo nome, Pai. Se tentaram matar os teus sonhos, você tem desistido de tudo, você tem desistido de viver, você tem desistido do seu ministério, você tem desistido de levar a sua família para a presença do Senhor, você tem desistido do seu relacionamento. Se tentaram matar os teus sonhos, Volte a sonhar como vocês sonhavam antes de casar, com coisas simples, coisas simples. Sonhavam em deitar na grama. Não desista, não sonhavam desista, em viajar não juntos. desista, não pare de os sonhos de Deus. Sonhavam em tirar várias fotos juntos, ter um álbum juntos, e hoje vocês não fazem mais nada. Não desista, Restaura, Senhor. não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. Aleluia! E a tua visão. Recebe a cura. Recebe a cura. Recebe a unção. Que as pessoas possam receber essa palavra, Senhor. Unção de ousadia, unção de conquista. Que eles possam receber essa palavra com carinho. Que eles possam receber essa palavra em amor, Senhor. Meu Deus, que essas palavras, meu Deus, possam entrar em nossos corações. E que não seja simplesmente mais um culto, Senhor. Que seja um divisor de águas, não somente para individual, mas também como no coletivo, como igreja, Deus. Que as pessoas possam acordar e saber que fazem parte do corpo do Senhor. Recebe a cura, minha irmã. Nós somos corpo de Cristo. Nós temos compromisso com Cristo. Essa igreja é do Senhor. Essa igreja é do Senhor Jesus. Então, você que anda adormecido, que anda adormecida, Receba unção. com os joelhos vagueantes, restaure Mais do que vencedor. seus Você pode sonhos, todas as a coisas sua naquele unção, que te fortalece. a sua vontade de adorar ao Esse alguém é Senhor, Jesus. para a glória do santo nome do Papai. Recebe. Amém, amém e amém. Não vou pedir, não dê abraço em ninguém, não precisa pegar na mão de ninguém por causa do distanciamento, mas que convivamos em amor e alegria e comunhão. Amém. Vai em paz, vai com Deus. Vocês que estão em casa, fiquem na paz em nome de Jesus. Que essa seja uma noite de paz, uma noite de alegria, e que essa semana seja cheia de bênçãos alcançadas para a glória do santo nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.